A simetria oculta do amor, Bert Hellinger 15 parte e Fenomenologia dos sistemas de relacionamento íntimo. A simetria oculta do amor, Bert Hellinger 16 capítulo Uma culpa, inocência e os limites da consciência. Aceitamos uma mentira quando não vemos pelo olho que nasceu numa noite para perecer numa noite quando a alma dorme em raios de luz. William Blake. Se observarmos cuidadosamente o que as pessoas fazem para ter uma consciência inocente ou culpada, perceberemos que a consciência não é o que pensamos que é. Perceberemos que, e tem uma consciência inocente ou culpada pouco tem que ver com bem e mal. As piores atrocidades e injustiças são cometidas sem peso de consciência, ao passo que nos sentimos extremamente culpados ao fazer o bem quando isso não condiz com o que os outros esperam de nós. Chamamos de consciência pessoal aquela que achamos culpada ou inocente. Nossa consciência pessoal tem diferentes padrões, um para cada tipo de relacionamento, um padrão para o relacionamento com o pai, outro para o relacionamento com a mãe, um para a igreja, outro para o trabalho, ou seja, um para cada grupo a que pertencemos. Além da consciência pessoal, estamos sujeitos também a uma consciência sistêmica. Não sentimos nem ouvimos essa consciência, mas notamos seus efeitos quando o dano passa de uma geração a outra. Esta consciência sistêmica é invisível, sua dinâmica e as ordens da simetria oculta do amor constituem o tema básico deste livro. Além da consciência pessoal que sentimos e da consciência sistêmica, que opera em nós imperceptivelmente, há uma terceira, que nos guia rumo à totalidade suprema. Seguir essa terceira consciência exige grande esforço, talvez mesmo um esforço espiritual, pois ela nos afasta da obediência aos ditames de nossa família, religião, cultura e identidade pessoal. Exige, caso a menos, que deixemos para trás tudo o que conseguimos aprender, para seguir a consciência da totalidade suprema. Essa consciência é inefável e misteriosa, e não se curveia às leis das consciências pessoal e sistêmica, que conhecemos mais intimamente. A pergunta: conhecemos a nossa consciência como o cavalo conhece o cavaleiro que o monta ou como o timoneiro conhece as estrelas pelas quais traça o seu curso? Entretanto, muitos cavaleiros montam o cavalo, e muitos timoneiros conduzem o navio, guiando-se cada qual por uma estrela diferente. A pergunta é: quem governará os cavaleiros e que curso o capitão deve escolher? A resposta: um discípulo perguntou ao mestre: que é liberdade? Mas que liberdade? Replicou o mestre. A primeira liberdade é a estupidez. Lembra o cavalo que derruba o cavaleiro e relincha em triunfo, só para ter as correias da sela apertadas ainda mais. A segunda liberdade é o remorso. Lembra o timoneiro que afunda com o navio depois de tê-lo arremessado contra os escolhos, em vez de salvar-se nos botes com os outros marinheiros. A terceira liberdade é a compreensão. Ela só vem, ai de nós, depois da estupidez e do remorso. Lembra o caule que se dobra ao vento e, por dobrar-se no ponto fraco, resiste. E isso é tudo? Estranhou o discípulo. Respondeu o mestre: muitos pensam que buscam a verdade com a sua própria alma, mas é a grande alma que pensa e busca neles. Como a natureza, ela aceita a variedade, mas substitui facilmente os que tentam trapacear. Aos que lhe permitem pensar e buscar nele concede porém uma pequena liberdade, ajudando-os como o rio ajuda o nadador a alcançar a outra margem, desde que se submeta à sua corrente e se deixe levar. A simetria oculta do amor. Bert Hellinger 17. Consciência pessoal e nossos sentimentos de culpa e inocência em todos os nossos relacionamentos. As necessidades fundamentais atuam umas sobre as outras de maneira complexa. A necessidade de pertencer, isto é, de vinculação. 4.2. A necessidade de preservar o equilíbrio entre o dar e o receber. 5.3. A necessidade da segurança proporcionada pela convenção e previsibilidade sociais, isto é, a necessidade de ordem. Sentimos essas três necessidades com a premência de impulsos ou reações instintivas. Elas nos subjugam a forças que nos desafiam, exigem obediência, coagem e controlam. Elas limitam as nossas escolhas e nos impingem, queiramos ou não, objetivos que entram em conflito com os nossos desejos e prazeres pessoais. Estas necessidades limitam nossos relacionamentos, mas também os tornam possíveis,
pois tanto refletem quanto facilitam a necessidade humana fundamental de relacionamento íntimo com os outros. Os relacionamentos são bem-sucedidos quando conseguimos atender a essas necessidades e equilibrá-las, mas passam a ser problemáticos e destrutivos quando não o conseguimos. A cada ato que praticamos que afeta os outros, sentimos-nos culpados ou inocentes. Assim como o olho distingue continuamente a luz das trevas, um órgão interno discrimina a cada passo que convém ou não convém aos nossos relacionamentos. Quando o que fazemos ameaça ou prejudica os nossos relacionamentos, sentimos-nos culpados, mas, quando os beneficia, sentimos-nos livres de culpa ou inocentes. Chamamos de consciência pessoal nossa experiência de culpa ou inocência, isto é, o que beneficia ou prejudica relacionamentos. Portanto, os sentimentos de culpa e inocência são, basicamente, fenômenos sociais que nem sempre nos impelem para valores morais superiores. Ao contrário, ligando-nos firmemente aos grupos necessários à nossa sobrevivência, os sentimentos de culpa e inocência muitas vezes nos cegam para o bem e o mal. 4 Conrad Lorenz descreveu o fenômeno do condicionamento entre os animais. John Bowlby e seus alunos descreveram a vinculação que ocorre entre a mãe e as crianças. Bert Hellinger reconheceu a importância da vinculação entre parceiros sexuais, que os amarra, independentemente do amor que podem sentir um pelo outro. Apesar de que a vinculação referida aqui é primeiramente uma vinculação social que liga um indivíduo ao seu grupo de referência. 5. A importância do equilíbrio entre o dar e o receber na dinâmica familiar, bem como dos laços ocultos e lealdades que atuam nos sistemas familiares, foi salientada por Ivan Bozormenei, Nage. A simetria oculta do amor, Bert Hellinger. 18 necessidades diferentes exigem comportamentos diferentes. A necessidade de pertinência, o equilíbrio entre o dar e o receber e a convenção social trabalham juntos para preservar os grupos sociais a que pertencemos. Contudo, cada necessidade persegue seu próprio objetivo com seus sentimentos particulares de culpa e inocência, de sorte que sentimos a culpa ou a inocência de modo diverso, de acordo com a necessidade e o objetivo em mira. Item A culpa é sentida como exclusão e alienação quando nossa pertinência é ameaçada. Quando nada ameaça, sentimos a inocência como inclusão e proximidade. Item A culpa é sentida como dívida e obrigação quando se rompe o equilíbrio entre o dar e o receber. Quando ele é mantido, sentimos a inocência como crédito e liberdade. Item A culpa é sentida como transgressão e medo de consequências ou castigos quando nos desviamos da ordem social. Sentimos a inocência perante a ordem social como consciência e lealdade. A consciência exige, no atendimento a uma necessidade, o que ela proíbe no atendimento a outra e pode permitir-nos, no serviço de uns, o que ela nos proíbe no serviço de outros. Por exemplo, certa mãe mandou o filho brincar sozinho durante 1 hora, pois ele infringira uma norma familiar. Se o tivesse trancado no quarto, a necessidade de ordem social teria sido atendida, mas o menino, com toda a razão, se sentiria sozinho porque o amor e a ligação teriam sido negligenciados. Por isso a mãe, como tantos outros pais, liberou-o de parte do castigo. E Mora não obedecesse completamente às exigências da ordem social e fosse culpada por isso, ela serviu ao amor com inocência. A consciência atende a essas necessidades mesmo quando elas se contrapõem. Nesse caso, sentimos os conflitos entre elas como conflitos de consciência. Quem visa a inocência em uma necessidade visa ao mesmo tempo a culpa em outra. Quem aluga um quarto na casa da inocência logo descobre que foi morar também na casa da culpa. Não importa quanto nos esforcemos para seguir nossa consciência, sempre sentimos culpa e inocência com respeito a uma necessidade, culpa com respeito a outra. Inocência sem culpa é uma ilusão. Como a consciência defende a vinculação agindo em prol da necessidade de pertinência, a consciência nos liga a essas pessoas e grupos necessários à nossa sobrevivência, independentemente das condições que estabelece para essa pertinência. Embora o carvalho não escolha o chão em que vai crescer, seu ambiente o afeta e ele se desenvolve diferentemente em campo aberto, numa floresta densa, num vale protegido ou num monte exposto aos ventos. Do mesmo modo,
as crianças se adaptam sem questionamento aos grupos dentro dos quais nascem, e apegam-se a eles com uma tenacidade que lembra o condicionamento. As crianças sentem sua ligação com a família sob a forma de amor e boa sorte, não importa se essa família as alimente ou as negligencie, para elas, os valores e hábitos familiares são bons, pouco importando as crenças e atos dessa família. No serviço da pertinência, a consciência reage a tudo que estreite ou ameace nossos vínculos. Ela é inocente quando agimos de modo a assegurar a integração, e culpada quando, depois de nos afastarmos das normas do grupo, temos medo de que o nosso direito a pertencer a ele esteja ameaçado ou anulado. Como a maçã amarrada à ponta de uma vara bem diante do focinho do cavalo e o chicote na mão do condutor, culpa e inocência têm o mesmo objetivo. Puxam-nos e empurram-nos na mesma direção, preservando ociosamente nossos laços com a família e a comunidade. A consciência que defende a nossa vinculação não se sobrepõe às falsas crenças e superstições dos grupos a que pertencemos, guiando-nos rumo a uma verdade superior. Ao contrário, favorece e conserva essas crenças, tomando difícil para nós conhecer e recordar o que ela proíbe. O assimetria oculta do amor, Bert Hellinger 19 Vínculo e a pertinência, tão necessários à nossa sobrevivência e bem-estar, preceituam também o que devemos perceber, crer e conhecer. Negação consciente do óbvio. Um médico contou a um grupo que sua irmã telefonou-lhe certa manhã pedindo que fosse vê-la, pois não se sentia bem e desejava sua opinião profissional. Ele o fez, e ambos ficaram conversando por uma hora sem chegar a nenhuma conclusão. Ele recomendou que ela consultasse um ginecologista. A mulher seguiu a recomendação e, no mesmo dia, deu à luz um filho saudável. O médico não notara que a irmã estava grávida e ela própria não o sabia, embora também fosse médica. Naquela família, as crianças não podiam ouvir falar em gravidez e nem todos os seus estudos médicos foram capazes de remover o bloqueio da percepção. Um padrão diferente para cada grupo. Os únicos critérios utilizados pela consciência a serviço da vinculação são os valores do grupo a que pertencemos. Por isso, as pessoas oriundas de grupos diferentes possuem valores diferentes, e as pessoas que pertencem a diversos grupos agem de modo diferente em cada um deles. Quando nosso contexto social muda, a consciência altera as suas cores como o camaleão, para nos proteger nas novas circunstâncias. Temos uma consciência para nossa mãe, outra para o nosso pai, uma para a família, outra para o trabalho, uma para a igreja, outra para uma noitada. Em cada situação, a consciência se esforça para defender a nossa pertinência, protegendo-nos do abandono e da perda. Ela nos mantém no grupo como o cão pastor mantém as ovelhas no rebanho, ladrando e mordendo-nos os calcanhares até que nos reunamos aos demais. Entretanto, o que nos deixa inocentes num relacionamento pode fazer-nos extremamente culpados em outro. Num grupo de ladrões, os membros precisam roubar, o que fazem em plena consciência. Em outro grupo, o roubo é proibido. Nos dois casos, os membros experimentam as mesmas sensações de culpa e inocência como castigo por violar as condições de integridade grupal. O que beneficia um relacionamento pode prejudicar outro. A sexualidade, por exemplo, preenche um relacionamento e viola outro. Mas o que sucede quando os vínculos de um relacionamento colidem com os de outro? Quando o que nos toma culpados no primeiro relacionamento é exigido pelo segundo? Nesse caso, estamos diante de diferentes juízes pela mesma causa. Um pode considerar-nos culpados, o outro, inocentes. A dependência fortalece a vinculação. A consciência liga-nos mais estreitamente ao grupo quando estamos mais impotentes e vulneráveis. À medida que conquistamos poder e independência, a vinculação e a consciência se afrouxam, mas, se permanecemos fracos e dependentes, permanecemos também submissos e leais. Nas famílias, as crianças ocupam essa posição, nas empresas, os funcionários do escalão inferior, em um exército, os recrutas, na igreja, o corpo de fiéis. Para o bem dos poderosos do grupo, todos arriscam conscientemente a saúde, a felicidade e a própria vida, fazendo-se culpados, mesmo quando seus líderes, em nome dos objetivos superiores, abusam deles inescrupulosamente.
São os mansos que estendem o pescoço aos agressivos, os carrascos que fazem o serviço sujo, os heróis anônimos que permanecem no posto até o fim, os carneiros que seguem confiantemente o pastor ao matadouro, os inocentes que pagam pelos pecados reis. São as crianças que brigam por causa dos pais e parentes, executam o que não planejaram, são castigadas pelo que não fizeram e assumem responsabilidades que não criaram. Falta de espaço. Um velho, percebendo que o fim se aproximava, procurou um amigo que o ajudasse a encontrar a paz. Quando jovem, repreendera moderadamente seu filho e este se enforcara na mesma noite. A reação do menino não estava em proporção com a censura paterna, mas o homem jamais se livrou do peso enorme da culpa e da perda. Conversando com um amigo, lembrou-se subitamente de algumas palavras que trocara com o menino poucos dias antes do suicídio. Sua esposa comunicara, durante o jantar, que iria ter outro filho. O assimetria oculta do amor, Bert Hellinger 20 menino, de modo um tanto intempestivo, bradara, céus, não temos espaço suficiente. Evocando essa conversa, o velho situou sua tragédia num contexto mais amplo. O menino se enforcara para assumir parte do ônus da pobreza dos pais e para abrir espaço para a criança que estava a caminho, não como reação a uma censura leve. O velho, percebendo que também o filho havia amado, compreendeu tudo. E disse, finalmente encontrei a paz, como se estivesse sentado à beira de um lago da montanha. A pertinência exige a exclusão dos que são diferentes se a consciência, agindo a serviço da pertinência, liga-nos uns aos outros no grupo. Também nos leva a excluir os que são diferentes e a negar-lhes o direito de participação que reclamamos para nós. Então, tornamo-nos uma ameaça para eles. A consciência que defende a nossa pertinência induz-nos a fazer R com essas pessoas diferentes, o que tememos como a pior consequência da culpa. Nós os excluímos. Mas, assim como os tratamos mal em sã consciência, eles nos maltratam em nome da consciência de seus grupos. A consciência que protege a pertinência inibe o mal no interior do grupo, mas suspende essa inibição com respeito aos estranhos. Fazemos-lhes, então, em sã consciência, o que a consciência nos impede de fazer aos membros de nosso próprio grupo. No quadro dos conflitos religiosos, raciais e nacionais, a suspensão das inibições que a consciência impõe ao mal, dentro do grupo, permite que os membros desse grupo cometam, em sã consciência, atrocidades e crimes contra quem pertença a grupos diferentes. Portanto, inocência e culpa não são a mesma coisa que bem e mal. Perpetramos ações destrutivas e mais em plena consciência quando elas favorecem os grupos necessários à nossa sobrevivência, e empreendemos ação construtiva com a consciência pesada quando ela ameaça a nossa participação nesses mesmos grupos. Considerações adicionais. O testemunho de ex-membros da Polícia Secreta Sul-Africana perante a Comissão pela Verdade e Reconciliação chamou a atenção do mundo e constitui excelente exemplo do fenômeno que examinamos aqui. A decisão do governo Nelson Mandela de garantir anistia aos ex-policiais que desejassem testemunhar publicamente a respeito de suas antigas atividades, criou uma atmosfera em que o efeito da percepção do bem e do mal, oriunda da participação em grupos sociais, fica bastante claro. No contexto de sua integração na polícia secreta, durante a vigência do apartheid, eles torturaram e assassinaram, supondo estar fazendo bem, em defesa da nação ameaçada. Agora, num contexto político diferente, com a anistia garantida, vêm sob outro ângulo essas atividades, revelando profundo e genuíno remorso. HB. As aparências de culpa e inocência podem ser enganosas. A culpa e a inocência mudam frequentemente de aspecto, de modo que a inocência pareça culpa e a culpa, inocência. As aparências enganam, e só pelos resultados conhecemos a verdade. Os jogadores e eles se declararam adversários. Face a face, disputaram um tabuleiro comum com diversas figuras e regras complicadas, movimento a movimento, o antigo jogo dos reis. Cada qual sacrifica diversas peças em suas jogadas e busca vantagem até que não haja mais movimentos a fazer e o jogo termine. A simetria oculta do amor, Bert Hellinger 21. Em seguida, mudando de lado e de cores, iniciam outra rodada do mesmo jogo dos reis. Mas quem joga bastante, muitas vezes ganhando, outras perdendo,
torna-se um mestre, dos dois lados. Assim como as aparências da culpa e da inocência podem enganar, a consciência do grupo aos poucos vai moldando a experiência de mundo das crianças. Ela colore, com as crenças da família, sua percepção do que é. O aprendizado do bem. Uma criança vai ao quintal e se surpreende com a mudança que vê. A mãe diz: olhe como é bonito. Agora a criança tem de prestar atenção a palavras, o olhar e o ouvir são interrompidos. Sua ligação direta com o que existe cede lugar a juízos de valor. A criança já não pode confiar na sua própria experiência de fascínio ante o que é, mas deve obedecer a uma autoridade exterior que define o que é belo e bom. A consciência toma-se o grande engodo, colocando sentimentos de culpa à inocência no lugar do conhecimento do bem e do mal. O bem que traz a reconciliação tem de superar as falsas aparências criadas pelas nossas ligações com diversos grupos. A consciência fala: o mundo é a consciência e equilíbrio entre o dar e o receber. Nossos relacionamentos, bem como nossas experiências de culpa e inocência, começam com o dar e o receber. Nós nos sentimos credores quando damos e devedores quando recebemos. O equilíbrio entre crédito e débito é a segunda dinâmica fundamental de culpa e inocência nos relacionamentos. Favorece todos os relacionamentos, pois tanto o que dá quanto o que recebe conhecem a paz se o dar e o receber forem iguais. Um presente de amor. Um missionário, na África, foi transferido para outra área. Na manhã em que ia partir, recebeu a visita de um homem que caminhara várias horas para dar-lhe uma pequena quantia de dinheiro como presente de despedida. A quantia montava a cerca de 30 centes. Era claro, para o missionário, que o homem queria agradecer-lhe porque, estando doente, o missionário cuidara dele e o fora visitar muitas vezes. Compreendeu que 30 centes eram uma grande quantia para o pobre homem. Sentiu-se tentado a devolver o dinheiro e, mesmo, a acrescentar-lhe um pouco mais. Todavia, depois de refletir, aceitou o presente e agradeceu ao homem. Fora dado com amor e com amor devia ser recebido. Quando aceitamos alguma coisa de alguém, perdemos a inocência e a liberdade. Quando recebem-os, ficamos em débito e devedores para com o doador. Sentimos essa obrigação como desconforto e pressão, e tentamos nos aliviar dando algo em troca. De fato, não podemos aceitar nada sem sentir a necessidade de retribuir. O ganho é uma espécie de culpa. A inocência a serviço dessa troca se manifesta sob a forma de uma agradável sensação de crédito que sobrevém quando damos em troca um pouco mais do que recebemos. Sentimos-nos inocentemente desobrigados e à ligeira, quando, tendo tomado tudo que podia satisfazer por inteiro as nossas necessidades, retribuímos plenamente. As pessoas adotam 3 padrões típicos para alcançar e preservar, em seus relacionamentos, a inocência nas trocas: abstinência, prestimosidade e troca total. A abstinência é a simetria oculta do amor. Bert Hellinger 22. Algumas pessoas se agarram à ilusão de inocência minimizando sua participação na vida. Em vez de aceitar integralmente aquilo de que necessitam e se sentir obrigadas, elas se fecham, fugindo da necessidade e da vida. Sentem-se livres da necessidade e da obrigação e, por não sentirem necessidades, não precisam aceitar nada. Entretanto, apesar de se julgarem inocentes e desobrigadas, a inocência delas é a do observador distanciado. Não sujam as mãos, por isso se consideram superiores ou especiais. Seu gozo na vida, porém, é limitado pela estreiteza de seu envolvimento e elas se sentem, consequentemente, vazias e insatisfeitas. Semelhante atitude pode ser notada em muitas pessoas que sofrem de depressão. Sua recusa em aceitar o que a vida oferece desenvolve-se primeiro no relacionamento com um dos pais, ou com ambos, e mais tarde transfere-se para outros relacionamentos e para as boas coisas do mundo. Algumas justificam a recusa queixando-se de que o que receberam não foi o bastante ou não lhes convinha. Outras apontam os erros e limitações do doador, mas o resultado é o mesmo, continuam passivas e vazias. Por exemplo, quem rejeita ou julga seus pais, independentemente do que possam ter feito, costuma sentir-se incompleto e perdido. Vemos o contrário nas pessoas que conseguiram aceitar os pais como são, nada recusando deles.
Elas experimentam essa aceitação como um fluxo contínuo de energia e alimento que lhes permite tecer outros relacionamentos em que também possam dar e receber. Mesmo que seus pais as hajam tratado muito mal, prestimosidade a pessoas que tentam preservar a inocência negando suas necessidades, mesmo depois de receber o suficiente para se sentirem obrigadas. Dar antes de receber propicia uma sensação fugaz de crédito que desaparece quando excitamos aquilo de que temos necessidade. Quem prefere conservar a sensação de crédito, em vez de deixar que os outros o presenteiem livremente, na verdade está dizendo: e melhor você ficar devendo para mim do que eu para você. Muitos idealistas assumem essa postura, amplamente conhecida como síndrome do prestimoso. Essa luta egoísta para a libertação da necessidade é visceralmente hostil aos relacionamentos. Aquele que só deseja dar sem receber apega-se a uma ilusão de superioridade, rejeita o prêmio dê à vida e nega igualdade ao parceiro. Outros nada querem de quem se recusa a receber, tomam-se ressentidos e se afastam. Por isso, os prestimosos crônicos costumam ser solitários e até amargurados. Troca total. O terceiro e mais belo caminho para a inocência no dar e receber é o contentamento que se segue a uma troca total, quando damos e recebemos plenamente. Essa troca é o cerne dos relacionamentos. O doador recebe, o recebedor dá. Ambos são doadores e recebedores ao mesmo tempo. Para a inocência, não importa apenas o equilíbrio entre o dar e o receber, mas também o seu volume. Um volume pequeno de doações e recebimentos traz pouco proveito, um volume grande nos torna ricos. O dar e receber em larga escala traz consigo um sentimento de abundância e felicidade. Aumento de volume. O marido ama a esposa e quer dar-lhe um presente. Por amá-lo também, ela o aceita de bom grado e, em consequência, sente necessidade de retribuir. Obedecendo a essa necessidade, presenteia por sua vez o marido e, para ficar em terreno seguro, dá um pouco mais do que recebeu. E porque deu com amor, ele aceita a oferta e, em troca, dá-lhe mais ainda. Dessa forma, a consciência mantém um equilíbrio dinâmico e o relacionamento amoroso do casal se intensifica com o volume crescente do dar e receber. Semelhante alegria não cai do céu, mas é resultado da vontade de incrementar o amor pelo dar e receber nos relacionamentos íntimos. Graças a esse intercâmbio em larga escala, sentimos-nos leves e livres, justos e contentes. Entre todas as formas de alcançar inocência nas trocas, esta é de longe a mais satisfatória. A simetria oculta do amor. Bert Hellinger 23. O equilíbrio entre o dar e o receber. Quando a reciprocidade é impossível em certos relacionamentos, a discrepância entre doador e recebedor é insuperável, entre pais e filhos ou entre professores e alunos. Por exemplo, pais e professores são, basicamente, doadores, filhos e alunos, recebedores. E claro, os pais recebem algo dos filhos, e os professores, dos alunos. Isso, no entanto, apenas reduz a discrepância sem anulá-la. Em todas as situações nas quais o equilíbrio não pode ser alcançado pela doação recíproca, esse equilíbrio, junto com o contentamento, deve ser buscado por outros meios. Os pais já foram filhos, os professores já foram alunos. Eles encontram o equilíbrio entre o dar e o receber quando passam à próxima geração o que ganharam da anterior. Os filhos e os alunos devem fazer o mesmo. Boris von Munchausen descreve isso, com muita beleza, no poema seguinte: a bola de ouro pelo amor que meu pai me deu, nada dei. Em criança, eu não soube avaliar o presente. Homem feito, fiz-me duro como um homem. Meu filho vai se tomando adulto, amado com desvelo como nenhum outro, sempre no coração do pai. Dou o que outrora recebi aquele de quem eu não descendo e nada recebo em terrioca. Quando ele se tomar homem e pensar como homem, seguirá, como eu, o seu próprio caminho. Vê-lo-ei, sem nenhuma inveja, transmitir ao filho o amor que lhe entreguei. Meu olhar segue o jogo da vida até as profundezas do tempo. Cada qual arremessa, sorridente, a bola de ouro e ninguém a devolve às mãos daquele de quem ela partiu. O que é conveniente entre pais e filhos ou professores e alunos pode também ser aplicado quando o equilíbrio entre o dar e o receber não é atingido pela retribuição ou a troca total. Em todas essas situações, por exemplo,
pessoas sem filhos, conseguimos nos livrar da obrigação dando a outros o que recebemos. Demonstração de gratidão. Expressar gratidão autêntica é outra maneira de as pessoas que dão mais do que recebem alcançarem o equilíbrio entre as duas ações. Não devemos abusar da demonstração de gratidão para evitar dar outras coisas quando isso for possível e apropriado, mas, às vezes, é a única resposta conveniente, no caso, por exemplo, de deficientes físicos, doentes graves, moribundos e até amantes. Nessas situações, além da necessidade de equilíbrio, um amor elementar entra em ação para unir os membros de um sistema social e mantê-los assim como a gravidade mantém os planetas e as estrelas. Esse amor acompanha o dar e o receber e se manifesta sob a forma de gratidão. Quem sente a verdadeira gratidão afirma: você me presenteia sem pensar em retribuição e eu aceito o seu presente com amor. O alvo dessa gratidão, por sua vez, afirma: seu amor e sua valorização do meu presente valem mais para mim do que qualquer outra coisa que você pudesse me dar. Pela gratidão, afirmamos não apenas o que damos uns aos outros, mas o que somos uns para os. A simetria oculta do amor. Bert Hellinger. 24 outros. Gratidão digna de Deus. Certa vez, um homem achou que tinha um grande débito para com Deus, pois fora salvo de um grave perigo. Perguntou a um amigo o que poderia fazer para expressar sua gratidão de um modo digno de Deus. O amigo contou-lhe a seguinte história: um rapaz amava uma moça de todo o seu coração e pediu-a em casamento. Ela recusou o pedido, alegando outros planos. Um dia, quando ambos cruzavam a rua, a moça teria sido atropelada por um carro se o rapaz não a puxasse. Ela se virou então para ele e declarou: agora podemos nos casar. Como acha que o rapaz se sentiu? Perguntou o amigo. O homem fez uma careta e nada respondeu. Aí está, prosseguiu o amigo, talvez Deus sinta o mesmo em relação a você. Somos propensos a sentir, como ameaça, uma boa sorte merecida, surge a ansiedade e o receio de que a nossa felicidade vá despertar a inveja dos outros ou provocar o destino. Todos tendemos a pensar que a aventura quebra um tabu e nos toma culpados, como se, por sermos felizes, corrêssemos um risco. A gratidão autêntica minimiza essa ansiedade. No entanto, aceitar a felicidade em presença da desgraça alheia exige humildade e coragem. De volta da guerra, amigos de infância foram mandados para a guerra, onde correram perigos indescritíveis. Embora muitos morressem ou ficassem feridos, 2 voltará ilesos para casa. O primeiro se tomou uma pessoa bastante calma, em paz consigo mesma. Reconheceu que havia sido salvo pelo capricho do destino e passou a aceitar a vida como um presente, um ato de graça. O segundo contraiu o hábito de embriagar-se com outros veteranos e remoer o passado. Gostava de gabar suas façanhas heroicas e os perigos de que se safara. Parecia que toda a experiência fora inútil para ele. O dar e o receber governam e são governados pelo amor. O dar e o receber, nos relacionamentos íntimos, são regulados por uma necessidade mútua de equilíbrio. Entretanto, nenhuma troca significativa ocorre entre parceiros que se recusam a passar por desequilíbrios periódicos. E como andar, permanecemos de pé quando mantemos o equilíbrio estático, mas caímos e ficamos estirados no chão quando nos falta completamente a mobilidade. Se perdemos e recuperamos ritmadamente o equilíbrio, movemos-nos para diante. Logo que se alcança o equilíbrio, o relacionamento pode ser completado ou renovado, alimentando-se de novas trocas. Nos relacionamentos íntimos, os parceiros são iguais, embora diferentes, no intercâmbio, e seu amor predomina e persiste quando dar e o receber se equilibram negativamente tanto quanto positivamente. O intercâmbio cessa uma vez alcançado o equilíbrio estático. Se um recebe sem dar, o outro logo perde o desejo de dar mais. Se um dá sem receber, o outro logo perde o desejo de receber mais. As parcerias também se rompem quando um dá mais do que o outro pode ou quer retribuir. O amor limita o dar segundo a capacidade de receber, assim como limita o receber segundo a capacidade de dar. Isso só significa que a necessidade de equilíbrio entre o dar e o receber limita ao mesmo tempo o amor e a parceria. Portanto, a necessidade de equilíbrio governa e limita o amor. Todavia, o amor também governa o equilíbrio.
Quando um parceiro faz algo que molesta o outro, a pessoa ferida deve replicar com uma ação que cause dor e dificuldades parecidas a fim de preservar o equilíbrio entre o dar e o receber, mas de um modo que não destrua o amor. Quando a pessoa ferida se sente demasiadamente superior para replicar segundo as exigências do amor, o equilíbrio torna-se impossível e o relacionamento é ameaçado. Por exemplo, uma das grandes dificuldades dos casais é o caso extraconjugal. Não se conseguir a reconciliação após um caso desse se um dos parceiros teima em cultivar a inocência, polarizando inocência e culpa. A simetria oculta do amor, Bert Hellinger 25 por um lado, se o parceiro ferido quiser fazer-se igualmente culpado, devolvendo parte do dano, será possível ao casal retomar o relacionamento. Mas se amar o outro e desejar que o relacionamento persista, o dano devolvido não poderá ser exatamente o mesmo dano sofrido, pois então não permanecerá nenhuma desigualdade capaz de ligar a luz. Nem poderá ser maior, porque o primeiro infrator se sentirá ofendido e se achará com direito a retaliar, o ciclo, então, não terá fim. O dano devolvido tem de ser um pouco menor que o sofrido. Desse modo, o amor e a justiça recebem seu quinhão, podendo o intercâmbio ser retomado e continuado. Portanto, o amor governa o equilíbrio. Algumas pessoas acham incômodo reconhecer que, em tais situações, a reconciliação que permite ao amor fluir abundantemente não é possível a menos que o inocente se torne culpado por exigir justa compensação. Todavia, assim como conhecemos a árvore pelos frutos, basta-nos comparar os casais que recorrem a uma e outra abordagem para reconhecer o que realmente é melhor ou pior para a intimidade e o amor. À saída, um homem contou ao amigo que sua mulher estava ressentida havia 20 anos. Disse que, poucos dias depois do casamento, os pais dele lhe pediram para acompanhá-los numa viagem de férias de 6 semanas, pois precisavam que dirigisse o seu novo carro. Ele o fez, deixando a esposa e em casa. Todas as suas tentativas para explicar esse comportamento e desculpar-se foram em vão. O amigo sugeriu: peça-lhe que escolha ou faça alguma coisa para si mesma na proporção do dano que você lhe causou. O rosto do homem se iluminou e ele descobriu a chave de seu problema. Sucede às vezes que ambos os parceiros causem danos crescentes um ao outro, como se aquilo que prejudica o amor pudesse ser bom. Então seu intercâmbio negativo aumenta, ligando-os estreitamente em sua infelicidade. Eles preservam o equilíbrio no dar e receber, mas não no amor. Podemos determinar a qualidade de um relacionamento pelo volume da troca e, também, minando se esse equilíbrio é usualmente alcançado no bem ou no mal. Isso mostra ainda como será possível restaurar uma parceria enfraquecida e torná-la satisfatória. Os parceiros passam da troca no mal para a troca no bem e aumentam-na com o amor. Falso desamparo. Quando alguém é ofendido, sente-se desamparado. Quanto maior o desamparo da vítima, mais severamente julgamos só o ofensor. No entanto, é raro que os parceiros ofendidos permaneçam completamente indefesos, uma vez passado o choque. Muitas vezes eles têm diversas opções de ação para romper o relacionamento, se as ofensas foram demasiado graves, ou exigir reparação, e, assim fazendo, calar a culpa e possibilitar um recomeço. Quando as vítimas não se valem da possibilidade de agir, outros agem por elas, mas com uma diferença: o dano e a injustiça que acabam provocando costumam ser piores do que se as vítimas agissem por si mesmas. Nos sistemas de relacionamento humano, os ressentimentos reprimidos demoram a vir à tona naqueles que se mostraram menos capazes de defender-se. O mais das vezes, são os filhos e netos que experimentam cóleras antigas como se fossem as suas próprias. Falso mártir. Um casal maduro compareceu a um seminário. Após a primeira sessão, a mulher entrou no carro e foi embora, reaparecendo no dia seguinte, bem a tempo de participar do grupo. Plantou-se diante do marido e anunciou, na presença de todos e com a maior insolência, que acabará de encontrar-se com o amante. Na presença de outros membros do grupo, ela se mostrava tão gentil quanto o marido, atenta, simpática, sensível. Mas, presente o marido, era tão grosseira para com ele quanto agradável para com os demais. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mesmo porque o homem não se defendia. Ora, em criança,
essa mulher viajava com a mãe e os irmãos para o campo durante as férias de verão, enquanto o pai permanecia na cidade com a amante. Pai e amante iam visitá-los de vez em quando, e a simetria oculta do amor, Bert Hellinger 26 a mãe os recebia amigavelmente, como se nada houvesse de errado. Por dentro, no entanto, estava furiosa. Reprimia a dor e a raiva, mas, mesmo assim, as crianças percebiam tudo. Somos tentados a considerar recomendável o comportamento da mãe, mas tratava-se de falsa inocência, e seu efeito foi arrasador. A filha vingou a injustiça cometida contra a mãe castigando o próprio marido pelos erros do pai. Mas demonstrou amor pelo pai ao agir exatamente como ele agira, prejudicou seu marido assim como o pai prejudicara sua mãe. Melhor seria que a mãe tivesse reagido a seu marido com raiva. Ele teria então de tomar uma decisão e ambos chegariam a um acordo ou se separariam. Sempre que o inocente continua a sofrer, mesmo revelando uma possibilidade de ação adequada, logo surgem mais vítimas inocentes e agressores culpados. Ilusão supor que evitamos a participação no mal pelo apego à inocência, em vez de fazer o possível para enfrentar esse mal, ainda que nós próprios o cometamos. Se um dos parceiros insiste no monopólio da inocência, não há fim para a culpa do outro e o amor fenece. Os que ignoram o mal ou a ele se curvam passivamente não conseguem preservar a inocência, ao mesmo tempo, semeiam a injustiça. O amor exige que tenhamos a coragem de nos tomarmos convenientemente culpados. Perdão prematuro de igual modo, o perdão prematuro impede o diálogo construtivo quando oculta ou adia o conflito, deixando que as consequências sejam enfrentadas por outros membros da família. Isso é especialmente destrutivo quando o ofendido procura livrar o ofensor da culpa, como se as vítimas tivessem semelhante autoridade. Caso se queira a reconciliação, o ofendido tem não só o direito, mas o dever de exigir reparação. E o ofensor tem não só o dever, mas o direito de arcar com as consequências de seus atos. Segunda vez um homem e uma mulher, casados com outros parceiros, apaixonaram-se. Quando a mulher engravidou, separaram-se dos respectivos parceiros e se casaram. A mulher não tivera filhos antes. O homem tinha uma filha de seu primeiro casamento, que deixou com a mãe. O homem e a nova esposa sentiram-se culpados em relação à primeira esposa dele e sonhavam com o seu perdão. Ela, de fato, estava muito ressentida com os dois, pois pagava juntamente com a filha o preço da felicidade do casal. Quando confessaram a um amigo o desejo de ser perdoados, ele lhes pediu para imaginar o que sucederia se esse desejo fosse satisfeito. Perceberam então que haviam evitado o peso total de sua culpa e que sua ânsia de perdão não fazia justiça à dignidade e às necessidades da ex-esposa. Decidiram admitir, perante ela e a filha, que de fato tinham exigido um grande sacrifício por sua própria felicidade e que estavam dispostos a atender às justas exigências das duas pessoas lesadas. Foi essa a decisão que tomaram. O amor é mais bem servido quando as exigências da vítima são justas. Perdão e reconciliação. O perdão realmente eficaz preserva tanto a dignidade do culpado quanto a da vítima. Ele requer que as vítimas não exagerem nos pedidos de reparação e aceitem uma indenização justa da parte do ofensor. Sem o perdão que reconhece o remorso genuíno e aceita a indenização adequada, não há reconciliação possível. Uma experiência com uma mulher divorciou-se do marido para ficar com o amante. Anos depois, começou a lamentar sua decisão. Percebeu que ainda amava o ex-marido e quis desposá-lo novamente, tanto mais que ele permanecia solteiro. Comunicou-lhe seus sentimentos, mas não obteve nenhuma resposta conclusiva. O ex-marido, entretanto, concordou em discutir o assunto com um conselheiro matrimonial. Este lhe perguntou o que esperava obter do encontro. Ele sorriu meio a contragosto e respondeu: Experiência, a simetria oculta do amor. Bert Hellinger 27. O conselheiro perguntou então à mulher o que tinha a oferecer que pudesse induzir o ex-marido a viver com ela de novo. Respondeu que realmente ainda não pensara nisso e nada disse de positivo. O homem, é claro, continuava cauteloso e distante. O conselheiro sugeriu que, antes de tudo, ela reconhecesse o mal causa,
do ao ex-marido e lhe desse motivos para acreditar que poderia repará-lo. A mulher pensou um pouco, depois encarou o ex-marido e disse, com grande convicção, lamento muito o mal que lhe recausei. Quero ser sua esposa outra vez, vou amá-lo, fazê-lo feliz e fazer com que confie em mim. O homem continuava distante. O conselheiro disse-lhe, você deve ter ficado muito ferido para arriscar-se novamente. O homem tinha lágrimas nos olhos. O conselheiro prosseguiu, uma pessoa como você, uma vez ferida, costuma sentir-se superior e reivindica o direito de rejeitar a outra. E concluiu, contra tamanha inocência, um culpado não tem nenhuma chance. O homem voltou-se sorrindo para a esposa. Aí está a sua experiência. Disse o conselheiro. Pague meus honorários e faça o que quiser com o seu. Não quero nem saber. Quando devemos ferir quando as ações de um parceiro, num relacionamento íntimo, resultam em separação, tendemos a acreditar que ele fez uma escolha livre e independente. Mas sucede às vezes que, se esse parceiro não agisse, sofreria algum dano. Os papéis então se inverteriam, com a culpa e as consequências mudando de lado. Talvez a separação fosse necessária porque a alma exigia mais espaço para crescer e quem partiu já estivesse sofrendo. Em diversas situações, o sofrimento é inevitável. Nossas escolhas ficam limitadas a atos que façam brotar algo de construtivo da dor inevitável que devemos sofrer ou infligir. Não raro, o parceiro permanece numa situação dolorosa até padecer o bastante para compensar o sofrimento que sua partida causará ao outro. Quando parceiros se separam, nem sempre o que parte é o único a ter novas oportunidades. O que fica também pode recomeçar. Mas aquele que se apega ao sofrimento e repele as possibilidades construtivas oferecidas pela separação torna difícil, para o parceiro que se foi, iniciar vida nova. Ficam então firmemente ligados um ao outro, apesar da separação. Por outro lado, se aquele que partiu acolhe a oportunidade de fazer algo melhor, propícia também ao que ficou liberdade e alívio. Tirar alguma coisa realmente boa da desgraça é, talvez, a forma mais edificante de perdoar, pois, nesses casos, reconcilia mesmo quando a separação persiste. A aceitação do destino. As pessoas costumam sentir-se culpadas quando obtêm vantagem à custa de outrem, mesmo que nada possam fazer para impedi-lo ou alterá-lo. Eis 2 exemplos. Minha vantagem à sua custa. A mãe morreu ao dar à luz. Ninguém pensou em incriminar a criança por essa morte, mas a certeza de sua inocência não calou nela o sentimento de culpa e uma vez que o destino atara seu nascimento à morte da mãe, a pressão da culpa continuou inexorável e a criança, inconscientemente, instalou o fracasso em sua vida, na vã tentativa de reparar um dano que não causará. Pneu furado. O carro de um homem teve um pneu furado, derrapou e bateu em outro. O motorista do segundo carro morreu, mas o do primeiro sobreviveu. Embora houvesse dirigido com cuidado, sua vida permaneceu ligada àquela morte e ele não conseguia livrar-se do sentimento de culpa. Não gozou seu sucesso até perceber que o sofrimento, em vez de honrar o homem morto, degradava-o. Ficamos desamparados ante a culpa e a inocência quando estamos nas mãos do acaso e do destino. Se fossemos culpados ou merecêssemos prêmio por nossas ações livremente decididas, conservaríamos poder e influência. Mas, nessas situações, reconhecemos que estamos sujeitos a forças incontroláveis, forças que decidem se iremos viver ou morrer, ser salvos ou perecer, progredir ou decair, independentemente de nossas boas ou más ações. A vulnerabilidade ao acaso é tão amedrontadora que muitas pessoas preferem renunciar a uma simetria oculta do amor. Bert Hellinger 28. Boa sorte merecida e repudiar o quinhão da existência a aceitar tudo isso de bom grado. Muitas vezes tentam criar culpas para si mesmas ou acumular boas ações por antecipação, a fim de escapar à salvação ou ao sofrimento que julgam não merecer. É muito comum, no caso de pessoas que gozam vantagens à custa de outras, tentar limitar essas vantagens pelo suicídio, a doença ou algum ato que as faça culpadas, para assim sofrer as consequências. Todas essas soluções se prendem ao pensamento mágico e não passam de uma forma pueril de encarar a fortuna imerecida. Na realidade, agravam a culpa ao invés de minorá-la.
Por exemplo, quando uma criança, como no exemplo acima, cuja mãe morreu ao dá-la à luz limita mais tarde sua felicidade, ou comete suicídio, o sacrifício da mãe foi inútil e ela se tomou implicitamente responsável também pela morte do filho. Se o filho houvesse dito, mãe, sua morte não pode ter sido em vão. Vou fazer algo de minha vida em sua memória, pois conheço o valor dessa vida, a pressão da culpa nas mãos do destino teria se transformado numa força para o bem, permitindo ao filho alcançar objetivos vedados a outros. Nesse caso, a morte da mãe teria efeitos benéficos e daria ao filho paz durante muito tempo. Ainda que os envolvidos estão sujeitos a uma pressão por equilíbrio, quem recebeu algo do destino quer retribuir na mesma moeda ou, sendo isso impossível, pelo menos compensar com fracassos. São, no entanto, tentativas vãs, pois o destino se mostra totalmente indiferente a nossas exigências de compensação e restituição. Humildade peranetio 10 hino a nossa inocência que toma tão insuportável o sofrimento provocado pelo acaso. Se fossemos culpados e castigados por causa de nossas próprias ações, ou inocentes e poupados, poderíamos presumir que as circunstâncias obedecem a uma ordem moral, a regras de justiça e jogo limpo. Poderíamos acreditar que, com um bom comportamento, controlamos a inocência e a culpa. Entretanto, quando somos poupados, independentemente de culpa ou inocência pessoal, ao passo que outros sucumbem merecido ou imerecidamente, compreendemos nossa total vulnerabilidade às forças do acaso e vemo-nos às volumitais com os caprichos da culpa e da inocência. Quando a culpa e o dano atingem proporções trágicas, tomando-se o nosso destino, a reconciliação só será possível se renunciarmos inteiramente à compensação. A única possibilidade que nos resta, então, é submeter-nos, ceder à força inexorável do destino, para vantagem ou desvantagem nossa. Podemos chamar a atitude interior que possibilita a submissão de humildade, ou seja, o perdão singelo e a aceitação da inevitabilidade. Nas situações em que o ofendido e o ofensor se curvam com humildade a seu destino incontornável, há um fim para a culpa e o resgate. Pode-se, a partir daí, gozar a vida e a felicidade, enquanto dura a REM, independentemente do preço pago por outros. Aceitamos, então, a nossa própria morte e as dificuldades da existência, sem olhos para a culpa e a inocência. Onde está o meu neto? Um jovem que acabará de aprender a dirigir sofreu um acidente. A avó, que o acompanhava, ficou gravemente ferida. Voltando a si no hospital, pouco antes de morrer, perguntou, onde está o meu neto? Quando este se aproximou, ela lhe disse, não se culpe. E a minha hora de morrer. Esse pensamento se misturou nele com as lágrimas. Aceito o fardo de ter sido o instrumento de sua morte, declarou o jovem, e, chegada a hora, farei algo de bom em sua memória. E de fato fez. Essa humildade nos dá seriedade e ponderação. Quando sentimos a verdadeira humildade, compreendemos que determinamos o nosso destino, mas também somos determinados por ele. O acaso age em nosso benefício ou dano segundo leis cujos segredos não podemos, nem devemos, adivinhar. A humildade é a resposta certa à culpa e à boa sorte proporcionadas pelo destino. Coloca-nos no mesmo nível dos menos afortunados, permitindo que os respeitemos sem menoscabar ou desprezar as vantagens obtidas à sua custa, mas levando-nos a aceitá-las com gratidão a despeito do alto preço que eles pagarão e a fazer com que outros se beneficiem delas igualmente. A simetria oculta do amor, Bert Hellinger 29. A consciência e a serviço da ordem social. A terceira exigência para o êxito no amor, em relacionamentos íntimos, é a ordem. Em primeiro lugar, entendemos por ordem o conjunto de regras e convenções sociais que regem a vida comunitária de um grupo social. Todo relacionamento duradouro cria normas, regras, crenças e tabus que se tomam obrigatórios para seus membros. Desse modo, os relacionamentos transformam-se em sistemas de relações providos de ordem e estrutura. As convenções sociais representam um modelo superficial que todos os membros aceitam, mas varia amplamente de grupo para grupo. As ordens marcam os limites da integração, os que aceitam as convenções pertencem ao grupo, os que não as seguem logo deixam.
Podemos perceber claramente essa dinâmica sistêmica ao observar um bando de aves em pleno voo. No bando, cada integrante segue seu próprio caminho, mas, se desvia demais da direção geral dos outros, acaba isolado. As ordens sociais governam o nosso comportamento dentro do grupo e dão forma aos nossos papéis ou funções, e nunca sentimos tanta culpa por violá-las do que quando rompemos a integração ou o equilíbrio entre o dar e o receber. Considerações adicionais. Em tempos mais recuados, as consequências da exclusão do grupo ou família devem ter sido bem mais graves do que hoje, embora essa exclusão ainda acarrete consequências sérias em algumas áreas rurais. Vivemos num tempo em que as ordens sociais mudam rapidamente, e, se a evolução social promove maior flexibilidade, mobilidade e liberdade pessoal de escolha, aumentar ao mesmo tempo a alienação, a desorientação e a perda de raízes, podendo limitar a sensação de bem-estar gerada por uma integração perfeita. Muitos dos problemas individuais e familiares que as pessoas submetem aos terapeutas são resultado da ruptura de antigas ordens sociais e familiares, bem como da dificuldade de formular novas ordens capazes de resistir à prova do tempo e fomentar o amor. Por exemplo, as ordens tradicionais que definiam os papéis e a divisão do trabalho entre homens e mulheres estão se transformando tão velozmente que inúmeros casais precisam fazer um esforço enorme para criar outras que se apliquem às suas situações. Com frequência, vemos quão imprevisíveis são os efeitos dessas novas ordens, a longo prazo, em seus filhos e em seu amor. Nem sempre seus esforços têm êxito. Eles se empenham arduamente em formular, para sua união, uma ordem que antes emanava livremente das normas da comunidade. Muitos descobriram, com agrado, que podem manter os vínculos e o equilíbrio entre o dar e o receber, no seio de suas famílias, mesmo quando se afastam das ordens sociais tradicionais de seu grupo ou comunidade. HB. A consciência sistêmica da totalidade suprema, além dos sentimentos de culpa e inocência que experimentamos conscientemente a serviço da integração, do equilíbrio entre o dar e o receber, e da convenção social, há uma consciência oculta cuja atuação em nossos relacionamentos não logramos perceber. Trata-se de uma consciência sistêmica que prevalece sobre nossos sentimentos pessoais de culpa e inocência, estando a serviço de outras ordens. Estas são as leis naturais ocultas que modelam e regem o comportamento dos sistemas de relações humanas. Elas constituem, e em parte, as forças naturais da biologia e da evolução, a dinâmica geral de sistemas complexos que se manifestam na nossa intimidade, e as forças da simetria oculta do amor que operam no interior da alma. Embora sem percebê-las diretamente, podemos reconhecer as ordens dessa consciência oculta pelos seus efeitos, pela dor resultante de sua violação, e pelo amor profundo e estável que elas alimentam. Frequentemente, obedecendo à nossa consciência pessoal, violamos as ordens do amor. Tragédias em família e nos relacionamentos íntimos, como veremos nos próximos capítulos, estão muitas vezes associadas a conflitos entre a consciência que preserva a integração, o dar e o receber, e a convenção social, e a consciência oculta que preserva o sistema familiar. Mas o afeto floresce quando a consciência pessoal e a convenção social se curvam às ordens e à simetria oculta do amor. A quebra do feitiço. Quem deseja esclarecer o mistério da simetria oculta do amor penetra num labirinto intricado e a simetria oculta do amor. Bert Hellinger 30 precisa levar consigo muitos rolos de barbante para distinguir o caminho de volta à luz do dia dos que descem para os abismos. Somos obrigados a avançar nas trevas, enfrentando os enganos e ilusões que nos enredam, embotam nossos sentidos e paralisam nossa compreensão à medida que tentamos desvendar os segredos do bem para além da culpa e da inocente companhia. As crianças são arrastadas para esse mundo surrealista quando lhes dizem que os bebês vêm no bico das cegonhas, e muitos prisioneiros exaustos devem ter sentido mesmo quando leram no alto do portão do campo de extermínio. O trabalho liberta. Muitos, entretanto, têm a coragem de penetrar no labirinto, mergulhar na treva e quebrar o encanto da falsa expectativa. Parecem-se com um menestrel que aguarda tranquilamente no canto da rua a passagem do flautista, para tocar a melodia que despertará as crianças enfeitiçadas. Ou com um menino que, vendo a multidão aplaudir o ditador ensandecido, gritou o que todos sabiam, mas tinham medo de admitir:
ele está pelado, a roupa nova do imperador num simpósio acadêmico. Um conhecido professor de filosofia foi muito aplaudido após defender eloquentemente a ideia de que a suprema liberdade é alcançada quando a pessoa não depende de ninguém. Serenadas as palmas, um dos participantes levantou-se e disse em voz alta, com infantil simplicidade: "Isso não está certo." Uma onda de espanto e indignação varreu a sala. Depois que o público se acalmou, o homem prosseguiu: "Todos podem ver que, a qualquer momento, dependemos de inúmeras coisas, do ar que respiramos, da terra que fornece nosso alimento, dos amigos e da família. Somos partes de um todo maior e dependemos dele como ele depende de nós. Que liberdade haverá se nos recusarmos a ver o que é e formos condenados a viver na ilusão de que as coisas são diferentes do que são? A liberdade que estimo vem quando reconheço a realidade e a aceito. Então posso pagar integralmente o que devo e livrar-me da dívida, e posso aceitar tudo o que me for oferecido e de que me sinto livre de precisar. A inteligência da simetria sistêmica do amor, que opera sem ser percebida em nossos relacionamentos, zela pelo amor. E mais fácil de seguir que de entender. Nós a reconhecemos, quando é importante para nós, nos movimentos sutis de nosso íntimo e na cuidadosa observação de nossos relacionamentos. Aceitamos suas leis apenas quando notamos as consequências do que fizemos para nós e para os outros, quando o amor diminuiu ou aumentou. Nos capítulos seguintes, explicaremos como reconhecer os limites da consciência pessoal, em que ponto eles nos ajudam e em que circunstâncias devemos superá-los, e, finalmente, como conhecer a inteligência da alma superior que ampara o afeto. Esse é o caminho do conhecimento do bem e do mal para além dos sentimentos de culpa e inocência, o caminho que alimenta o amor. Revelações úteis. Um jovem, em busca de conhecimento, partiu de bicicleta para o campo. Movia-o o prazer da exploração e seu entusiasmo não conhecia limites. Deixando bem para trás o território usual, encontrou um novo caminho. Já agora não havia marcos para guiá-lo, tendo de confiar no que os seus olhos viam e as suas pedaladas mediam. Então, o que fora apenas intuição transformou-se em experiência. O caminho terminava num largo rio e ele saltou da bicicleta. Percebeu que, para ir além, teria de abandonar tudo o que possuía na margem, renunciar à segurança da terra firme, colocar-se à mercê de uma força mais poderosa que ele, deixar-se dominar e arrastar. Hesitou alguns instantes e recuou. Foi essa a primeira revelação. De volta a casa, admitiu que pouco sabia para ajudar os outros e mesmo esse pouco seria difícil de comunicar. Imaginou-se a seguir outro ciclista e a gritar-lhe: "Ei, seu para-ralame está solto." O ciclista respondia: "O quê?" E ele, de novo: "Seu para-ralame está solto." O outro retrucava: "Não posso ouvi-lo. Meu para-ralame está solto." E fazem do barulho. A simetria oculta do amor. Bert Hellinger 31. O jovem concluía: "Ele não precisa absolutamente da minha ajuda." Foi a segunda revelação. Algum tempo depois, perguntou a um velho mestre: "Como consegue ajudar o próximo?" Muitos o procuram em busca de conselho e se vão satisfeitos, mesmo que você nada saiba de seus problemas. O mestre respondeu: "Se alguém perde a coragem e se recusa a ir adiante, o problema raramente é falta de conhecimento, mas antes anseio de segurança quando se exige coragem e busca de liberdade quando já não há escolha." Assim, ele caminha em círculos. O mestre evita as aparências e a ilusão. Encontra o seu centro e aguarda uma palavra útil. Como o barco de velas soltas espera o vento. Quando alguém aparece em busca de ajuda, o mestre observa para onde ele vai, e se lhe vem uma resposta, ambos se beneficiam dela, pois ambos são ouvintes. E o mestre acrescentou: "Esperar no centro não custa nada."